Gabriel Amaral, ele perguntou sobre o adiantamento de 20% que o Fluminense recebeu do contrato de a memória está fraca, hein? 20% que o Fluminense recebeu do contrato de direitos, né, das ligas. Né? Não vou falar nem liga, porque a liga não saiu ainda. É o direito de transmissão, Sérgio. Dos direitos de transmissão, né? Contrato de grupos de direito de transmissão. Não vamos falar em liga, porque até ela não sair, não existe liga. Existe um contrato negociado em grupo. Né? E teve esse adiantamento de 20%, uma verba de 50 anos, né? E o Fluminense, e o Mário declarou claramente que esse valor, quando o Gabriel Amaral perguntou para ele, foi usado para fazer fluxo de caixa, né? Deu até um exemplo, quanto custa um avião? A gente fretou um avião, quanto custa isso? Quanto custa ali pagar o hotel para todo mundo? Assim, de despesas do dia a dia de um clube, né? E esse valor foi usado e esse valor seria recuperado lá na frente, voltaria como valor. Isso é custo de caixa. Então, o que você acha de usando um valor de uma verba para 50 anos, de 20% para 50 anos, onde você tinha que, na minha concepção, fazer investimento ou quitar a dívida de coisa que te dê resultado a médio e longo prazo, para justamente gerir ali esse fluxo de caixa do Fluminense, para o Fluminense continuar andando. Né? Quão perigoso você acha isso? Eu acho que de tudo que foi dito na última coletiva, Sérgio, sem dúvida, foi o mais preocupante, foi essa informação que você trouxe, que eu acho que foi a pergunta do Gabriel Amaral mesmo. Porque, só para enfim, todo mundo ficar na mesma página, só para a gente voltar um pouco atrás e explicar o que aconteceu no Fluminense no ano passado. O Fluminense, ele tem um bloco de negociação, existem 2 grandes blocos no Brasil de negociação, hoje para a questão da Liga, que é a Libra, que é o grupo formado principalmente por Flamengo e os clubes de São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, enfim, São Paulo, e a Liga Brasil Forte, eu acho, né? É a Liga Brasil Liga Forte. Forte Futebol. Liga Forte Futebol. Liga Forte Futebol, LFF. Que é Fluminense, Atlético Paranaense e uns times menores. Tem outros, eu acho que Internacional. Depois teve uma dissidência da Libra, Botafogo, Vasco, mais um. Teve uma dissidência que eles estão associados ao futebol forte, mas não são. Eles se chamam de União, Grupo União. Eles negociam pelos critérios do futebol forte, mas eles negociam a parte. Mas eles negociam a parte, tá? Então, se a gente não entender isso, a gente não vai entender todo o resto. Então, o futebol hoje, a perspectiva para os próximos 50 anos do tamanho do Fluminense na receita que ele vai receber, passa por entender o que está acontecendo nos bastidores. A gente tem uma notícia de hoje, que eu quero comentar com vocês, que me deixou ainda mais preocupado. Mas, enfim, então a gente tem esses blocos. O que o Fluminense fez? O Fluminense falou, olha, eu prefiro ficar num bloco com clubes mais fracos, mas defender que o Fluminense tem que ganhar um valor que eu acho compatível para a grandeza do Fluminense, do que me juntar aos clubes mais fortes e ir lá eu continuar nessa divisão. O que, do ponto de vista de posição de negociação, até acho que é válido. Enfim. Só que, enfim, a gente tem que ser a vida como ela é, né? Tem que entender o que está por trás de todas essas negociações. O Fluminense, pela Liga Forte Futebol, ou Futebol Forte, eles fizeram um contrato de antecipação, o bloco fez um contrato de antecipação de direitos de televisão de 20% dos próximos 50 anos. Em 50 anos eu não vou estar nem vivo. Só para a gente ter uma dimensão, né? Eu estou fazer 45 semana que vem, faço 45 quinta-feira, 45 anos. Mas eu vou estar com... Não acredito que eu esteja com 95 anos. Mas, enfim, para a gente ver o tamanho da antecipação que o Fluminense fez. 20% dos próximos 50 anos, o Fluminense antecipou. E qual foi a informação preocupante? Ele pegou esse dinheiro e fez um planejamento? Não, vou pegar esse dinheiro, vou antecipar 20% dos próximos 50 anos e vou arrumar minha casa. Não, ele está pagando de despesa corrente. Está pagando para frete de avião, para hotel de jogador, nas viagens, pagando dívida. Ou seja, o Fluminense simplesmente está usando isso no seu fluxo de caixa. O que vai acontecer? Por óbvio, a gente precisa ser muito inteligente. A gente sabe que quando chega lá na frente, os clubes do outro bloco, que não anteciparam os 20% e não pagaram agora com despesa corrente, vão ter muito mais dinheiro que o Fluminense. E não adianta daqui a 10, 15 anos a gente falar por que a gente está sem dinheiro. A gente está sem dinheiro por causa de hoje, por causa dessa decisão. Por isso que eu bati muito, eu fui na sessão do Conselho. Eu estou dando uma informação em primeira mão para vocês, tá? Porque eu fui na sessão do Conselho
do Fluminense. Eu não sou conselheiro do Fluminense, mas eu recebi a pauta por 2 conselheiros, mandaram, e eu fui, eu sou sócio do Fluminense, eu era o único sócio do Fluminense presente na sessão do conselho, que eles iam explicar sobre isso. Até falei com o Matheus, que é o vice-presidente, que foi muito cortês comigo, como sempre é. Eu fui assistir para tentar entender, mas não consegui entender. Não tinha muita informação ali. Os conselheiros não têm acesso ao contrato. O contrato é confidencial. Então, assim, é uma caixa preta de antecipação de dinheiro. E o que me preocupa? Hoje a Libra anunciou que fechou por 1,3 bi, a Libra, que é o outro grupo, fechou por 1,3 bi a venda para o Grupo Globo de até 2029, salvo engano. Eu acho que é de 25 a 29. Eles vendem por 1,3 bi, mais pay-per-view, enfim. E a Liga Futebol Forte tinha feito uma proposta de 1,4 bi que sequer tinha sido respondida. O que vai acontecer agora que o Grupo de São Paulo e o Flamengo fecharam? Provavelmente, se a gente vender para a Globo, a gente vai vender por menos de 1,3 bi. Por bem menos de 1,3 bi. Então o Fluminense antecipou já 20% e na negociação ainda vai ganhar menos dinheiro. E isso, para o nosso futuro, é terrível, né? Eu acho que valeria até da gestão uma explicação mais detalhada disso, de como foi esse adiantamento, de como está sendo essa negociação. A notícia de hoje é muito ruim para o Fluminense, que ela dá a entender que a gente vai fazer uma negociação, o nosso bloco vai conseguir uma negociação pior, sendo que o nosso bloco provavelmente já adiantou, e quando você adianta dinheiro, obviamente você vai deixar dinheiro para algum intermediário no caminho, né? Porque ninguém adianta dinheiro à toa, né? Depois vai cobrar por esse... São os fundos que estão comprando desse jeito. Então não adianta, daqui a 10, 20 anos, a gente falar, pô, mas quem foi? Por que a gente está nessa situação? Por que a gente está ganhando tão menos? É pelo que está acontecendo hoje. Quando eu falo isso, eu quero tirar bem essa questão do Mário e do Rolim. Não esquece isso. Não estou falando isso para criticar Mário, estou falando de Fluminense. Eu estou falando de um problema institucional do Fluminense, que é um problema muito maior do que o presidente, que o vice-presidente, do que o candidato, do que o ex-presidente, do que um futuro presidente. Esse é um problema do Fluminense institucional. E o Fluminense tem como instituição de todos os seus poderes, conselho, de todo mundo que orbita nos canais do Fluminense, está atentos, porque isso é um problema de todo. É como se fosse um problema de estrutura no seu condomínio, Sérgio, e você fala assim, esse problema não é meu, do síndico. Não, mas tem o risco do prédio cair. Não, mas é o problema do síndico, pô. E se cair, a culpa é do síndico. Não, se cair, cai você. Entendeu? Então é um problema muito maior do que uma gestão. Por isso que eu sempre faço esse alerta para a gente, que para mim foi o ponto de maior perigo da fala do Mário na sua última coletiva, que aliás foi uma boa coletiva, diga-se por sinal, eu acho que ele se posicionou muito bem na maior parte dos assuntos, mas quando ele fala dessa antecipação, que já é um assunto sem transparência nenhuma dentro do Fluminense, que ninguém teve acesso ao contrato, que ninguém sabe a dinâmica dos valores, quem comprou, qual o valor da intermediação, me deixa muito preocupado com o futuro do Fluminense. Então foi muito bom você tocar nesse ponto para a gente trazer essa notícia de hoje. Essa notícia tem 3 horas. A reunião foi hoje do Grupo Libra com a Globo e eles fecharam. O Fluminense não vai conseguir um valor superior do que ele pretendia. Então é uma coisa para a gente se preocupar enquanto instituição fluminense. E tem um case do passado aí que vale a pena a gente lembrar nesse momento, de um erro histórico que o Fluminense e outros clubes fizeram, que a gente paga até hoje por causa da divisão da televisão. Lá no passado, na divisão da televisão, dos direitos que vão acabar agora, a Globo ofereceu um mínimo garantido aos clubes, né? E o Fluminense foi um dos clubes que abriu mão do mínimo garantido para conseguir adiantamento. O Fluminense pediu adiantamento e não teve o mínimo garantido. Quem ficou com o mínimo garantido? Flamengo, Palmeiras, Corinthians e o Grêmio. Vê quem são os clubes que mais ganham. O mínimo garantido nunca se atingiu. O que a Globo dimensionou do mercado foi abaixo do que o mercado deu realmente. Então, o mínimo garantido ficou maior do que o recebimento da verba dos direitos abertos. Até porque, quando se negociou, ainda não se tinha a televisão fechada. Então, você pulverizou, né, os clubes começaram a ganhar mais pulverizado, mas no aberto o Fluminense começou a ganhar muito menos. E hoje, esses 4 clubes, por causa de uma escolha do Fluminense de adiantar recurso, hoje ganha muito menos. Compara o Fluminense, por exemplo, não vamos pegar o Flamengo e o Corinthians, porque eles vão ter um patamar de negociação à parte, mas vamos comparar o Fluminense ao Grêmio. Se você comparar o Fluminense ao Grêmio, o Fluminense é um clube nacional, e eu falo isso com muita autoridade. Eu sou um carioca que mora na Bahia, e aqui eu não vejo torcedor do Grêmio sem ser gaúcho. Aqui tem
diversos torcedores da Charflu tricolores baianos. Então, nós somos um clube nacional e o Grêmio é um grande clube local, né? Até regional, da região sul, mas é um grande clube local. Não tem nenhum desrespeito só ao Grêmio. Só que o Grêmio ganha muito mais do que a gente e o Grêmio não vende o jogo dele para a rede. Ele vende só lá para a RBS. Ele não vende para a rede, por causa do direito do mínimo garantido. Então, assim, um erro do passado está refletido isso nos últimos anos inteiros do Fluminense. Então, vale a pena ter esse case de comparação, porque, para mim, está acontecendo basicamente a mesma coisa sobre um período maior e sobre verbas maiores ainda, o que é mais preocupante. É um problema, é bom se lembrar do passado, porque a gente corre... Enfim, se a gente já não está com esse risco, né? Pode ser que a gente já esteja com esse risco, mas, enfim, a gente tem que cobrar. Eu acho que isso tem que ser cobrado. O fato do Fluminense estar indo bem no futebol não faz com que a gente não tenha que fazer cobranças, ainda mais cobranças que são visíveis, que vão afetar o futuro dentro de campo do Fluminense, não o futuro das finanças do Fluminense, vai afetar o futuro dentro de campo do Fluminense. Aí você trouxe um exemplo, enfim, realmente, que fez essa diferença do Fluminense sofrer por tantos anos.